Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia, tudo mara? Aqui no canal a gente fala muito sobre desenvolvimento pessoal, só que hoje eu quero falar da raiz disso aí, do começo, qual que é o gatilho que leva uma pessoa a se desenvolver. E tudo começa do autoconhecimento. Então hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, falar sobre como direcionar a sua vida, como se conhecer, enfim. Só que antes disso tudo, eu vou pedir para você se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Então, muita gente que acompanhou minha mudança de comportamento ao longo do tempo, pessoas que me conheciam antes, me perguntam: como que foi essa mudança? Como você buscou se desenvolver? Qual foi a virada de chave? E eu percebo que quando a gente começa a jornada do autoconhecimento, para a gente entender o que é isso e começar de fato, a gente precisa voltar um pouco a olhar para dentro de si, ou seja, a gente precisa adquirir uma certa sensibilidade, começar a focar mesmo na raiz dos nossos sentimentos, o que está acontecendo, porque sempre existem sinais, então a gente tem que observar mais para escutar esses sinais que o corpo e os sentimentos da gente demonstram o tempo todo. O problema é que quando a gente vive uma vida onde a gente não se conhece, assim, todo ser humano, isso aconteceu comigo também, a gente geralmente tem os sinais o tempo todo. Todos os dias a gente tem sinais de coisas que nos incomodam, de coisas que a gente deve curar, de problemas que a gente deve resolver dentro da gente. Só que a gente não tem essa vontade de resolver, porque a gente não tem coragem de encarar os nossos fantasmas, os nossos traumas, exige da gente coragem para olhar isso de frente, para encarar isso de frente. E o que a gente faz? A gente mascara todos esses sentimentos com atitudes. Por exemplo, eu saía muito, eu bebia muito, eu sempre vivia rodeada de muita gente. Porque essas atitudes, o beber muito, sair muito, comer muito, tudo em excesso, retrata uma falta, sabe? Retrata um vazio. Porque é reflexo de coisas que você quer. É como se você quisesse ocupar sua mente com atividades e pessoas, enfim, encher a sua mente de barulho para você não escutar o barulho interno, que é aquele que está dentro de você. No final das contas, o autoconhecimento ele está dentro da gente, mas depende da gente despertar essa vontade de se conhecer. E por que as pessoas fogem tanto do autoconhecimento? Como eu disse, as pessoas têm medo de encarar os problemas, as pessoas têm medo de descobrir os seus fantasmas. Todos nós temos uma parte da vida da gente que a gente não gosta, uma parte obscura, atitudes e comportamentos que a gente faz que a gente não quer que ninguém saiba. A gente tem o nosso lado ruim. A vida, ela não é igual retrata na novela, tem o bonzinho e o malzinho. A gente tem o bonzinho e o malzinho dentro da gente. E pra gente conseguir desmascarar esse malzinho, porque a gente anda na rua com a máscara do bonzinho, né? Só que o malzinho tá dentro da gente também. Só que a gente não tem o controle sobre ele. Então a gente esconde. Só que quando você começa a jornada do autoconhecimento, você tá de frente com o seu lado ruim. E isso é muito difícil para muita gente, porque as pessoas não têm essa segurança emocional para encarar isso. As pessoas têm medo de reconhecer. E qual que é o outro ponto que impede as pessoas de buscar o autoconhecimento? É de ver que elas são responsáveis pela realidade que elas estão. Vocês percebem uma coisa: é muito comum a gente encontrar pessoas reclamando do trabalho, que não gostam do que trabalho, que escolheram determinada profissão porque dá dinheiro, porque precisam se sustentar, tem uma vida infeliz, trabalha com o que não gosta, o chefe é chato, é casado, o casamento não tá bom. Então, assim, não mora na cidade que não gosta. Uma série de fatores que as pessoas reclamam constantemente, que não tem uma vida boa, mas culpando e apontando o dedo para o externo. Só que tudo que a gente tem na vida da gente é a gente colhendo o que a gente plantou. E o autoconhecimento, ele mostra isso pra gente. Ele mostra que a vida que a gente tem é a gente que fez por merecer aquela vida. O autoconhecimento mostra que a gente tem o controle sobre nossas vidas. E quando você encara isso de frente, você reconhece que você fracassou. Porque se você não tá feliz, é porque você não fez coisas das quais você se orgulha. Só que ao mesmo tempo, o autoconhecimento te ajuda a ressignificar o passado, os erros. A gente começa a parar de enxergar, a gente muda a mentalidade totalmente. O autoconhecimento é uma transformação constante. Então, assim, você muda a sua mentalidade. Você para de encarar o erro, como um fardo, como aquele peso do passado que você carrega. Eu sou um fracasso porque eu errei no passado. Não, você pega aquele erro,
ressignifica ele, coloca ele como um aprendizado de vida e segue a sua vida. E segue buscando novas alternativas, direcionando. Então o autoconhecimento ele traz isso. Ele traz a nossa parte ruim. Então a gente tem que encarar a nossa parte ruim. A gente tem que desapegar do passado. A gente tem que desapegar dos bens materiais. A gente tem que desapegar dos vícios. Porque são os vícios. Se você é muito centrado também nos seus bens materiais, no dinheiro, se você vive uma vida muito focada nisso, você percebe o quão vazio é. Inclusive, nesse período de quarentena que a gente está dentro de casa, muitas coisas perdem o sentido quando o seu objetivo de vida, a sua missão de vida, se é que você tem uma missão de vida, ela é centrada em coisas materiais, em coisas mundanas, no externo e não no interno, que é o seu ser, que são os seus princípios. Por quê? Porque quando você centra a sua vida nos seus princípios, você tem segurança e estabilidade emocional, que são coisas que não se alteram com o tempo. São coisas que você tem controle. São coisas que você consegue ver a longo prazo um lado positivo, tanto para a sua vida quanto para o mundo à sua volta. Então, aí é a importância do autoconhecimento. Você muda o seu jeito de ver. Só que quando as pessoas percebem que elas são responsáveis por tudo isso na vida delas, elas não podem mais usar a desculpa de apontar o dedo para o outro e botar a culpa nele pelo resultado que eles têm na vida, pela realidade em que elas vivem. Então, assim, como elas são responsáveis por aquilo, elas têm que sair da zona de conforto. E muita gente não está disposta a sair da zona de conforto. E aí que tá o problema das pessoas que vivem ciclos de autossabotagem, vivem uma vida infeliz, trabalham com o que não gostam, enfim, toda essa série de fatores. Mas quando você começa a jornada do autoconhecimento, resolve encarar, resolve fazer amizade com seus erros, com seu lado mal e consegue controlar tudo isso dentro da sua vida, você começa a olhar para o mundo à sua volta de uma maneira diferente. Todos nós temos um mundo na nossa cabeça. Isso é muito simples de entender, porque são os paradigmas que a gente tem, de acordo com as experiências que a gente passou na vida. Então, assim, se você viveu a vida toda em uma cidade pequena, convivendo com pessoas que pensam assim, todo aquele meio que você conviveu ao longo da sua vida, ele tem influência grande sobre você, sobre quais são os seus paradigmas. O que seriam os paradigmas? São as coisas, as experiências que você viveu, como você julga as coisas, como você interpreta as coisas, por conta das experiências. A gente assimila isso, sabe? O que a gente viu na nossa cultura, na nossa vida, a gente entende como normal ou estranho, esquisito, certo ou errado. É assim. Então, quando você abre a sua mente para se conhecer, para fazer aquelas perguntas: quem eu sou, o que eu gosto de comer, que tipo de pessoa gosta de estar do meu lado? Quando você começa a questionar as amizades que você construiu, a rotina que você tem, é você focar no problema, focar em se conhecer, sem julgar, sem falar se é certo ou errado, mas só ver o que de fato é, quem você é, o que você representa, o que você atrai, com quem que você convive, quais as amizades você construiu ao longo da sua vida. Será que são amizades saudáveis? Os hábitos que você tem, será que são os hábitos realmente que vão te levar para a vida que você gostaria de ter? Então, assim, você começa a entender várias coisas, você começa... É um amadurecimento muito importante para a vida da gente, porque a gente começa a colocar na balança todas as coisas que a gente faz, as nossas atitudes, e quando você tem essa autorresponsabilidade sobre o que você é, e autorresponsabilidade emocional também para com as pessoas à sua volta, você começa a gerar empatia e você começa a parar de importar com pouca coisa. Você para de criar atrito por causa de pouca coisa, você se torna uma pessoa mais calma, você percebe que o silêncio é digno de muita sabedoria, você começa a falar menos e ouvir mais. Você percebe que você aprende muito mais quando você escuta as experiências de outras pessoas, ou seja, você amadurece com a experiência do outro. Você não precisa passar por aquele erro, já que você aprendeu com o que você ouviu, mas você tem que estar com o ouvido aberto para ouvir. Você precisa ouvir com empatia, sem julgamento. Você precisa entender que cada um vive no seu mundo, cada um tem seu paradigma, cada um teve sua experiência, vive em uma cultura e tudo isso influencia em suas atitudes. Então você para de julgar, de apontar o dedo, de criticar e busca entender o lado do outro. Isso te ajuda a ter uma vida mais pacífica com as pessoas à sua volta, isso te ajuda a cativar mais gente. Isso você, além de tudo, inspira outras pessoas, transmite isso para outras pessoas. Você cuida muito da energia que está à sua volta,
do que você atrai. E o que você atrai é aquilo que você é aquilo que você faz, aquilo que você representa. Então, você tá no controle de tudo. Você tem o poder dentro de você. Essa que é a magia do autoconhecimento. É a segurança. Igual eu falei com vocês, quando a gente tá nesse momento de quarentena, várias coisas perdem sentido. Perde sentido ficar postando foto em um lugar legal. Porque a gente tá dentro de casa, perde sentido comprar uma roupa bonita. Porque muitas das coisas que a gente faz, às vezes, é pra mostrar, é pra aparecer. E quando a gente tá sozinho dentro de casa, que é o que tá acontecendo pra maioria aí nessa quarentena, quando a gente fica tanto tempo dentro de casa, de pijama, trabalhando em casa, tudo igual, o mesmo cenário, sem aquela diversidade, sem aquela briga de likes, de curtidas, de mostrar, de aparecer, de viagens, você percebe que você tem que encarar a sua própria companhia. E se pra você encarar a sua própria companhia é uma coisa complicada, é sinal de que você já tá passando da hora de se conhecer. Porque quem se conhece, quem já começou a jornada do autoconhecimento, ele tem muita segurança para ficar só. A solidão não é digna de pessoas tristes, sabe? É se encontrar, é se conhecer, é tornar seu melhor amigo. E isso é mágico, isso é maravilhoso. E para fechar, o autoconhecimento, ele é um caminho sem fim. Você começa e não para nunca. Você caminha, avança, mas é um avanço eterno, é um avanço constante. Você não vai chegar e falar, pronto, me conheço, e fim. Não, sabe por quê? Porque você muda a cada dia, e isso é muito bom. A cada dia você tenta buscar a sua melhor versão, a cada dia você descobre novas coisas, você muda o seu paradigma, você muda a sua visão de mundo, você tem novas experiências que te fazem abrir a mente e falar assim, realmente, eu não tinha pensado por esse lado. E esse é o poder de ouvir o outro, esse é o poder de se manter em constante aprendizado. As pessoas que se dizem que sabem demais, que já aprenderam, eu já sei isso, não preciso escutar. As pessoas que estão com os ouvidos fechados porque acreditam saber, porque tem um diploma ou porque tem um título e acreditam que não precisam aprender mais nada ou que não escutam outras pessoas que não têm a mesma quantidade de títulos que elas, estão perdendo a oportunidade de aprendizado, de experiência de vida, de amadurecimento, de aprimorar seu autoconhecimento, de ampliar a mente e o próprio mundo. Então, assim, espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer essa questão do autoconhecimento e como começar. Acredito que o autoconhecimento exige de você muita reflexão, é uma reflexão constante que você fica se perguntando várias coisas na sua cabeça. Por que eu fiz isso? Como você interpreta seus sentimentos? Como que você interpreta as brigas que você tem? Você vai perceber que até o seu jeito de brigar vai amadurecer. Até a quantidade de briga que você tinha normalmente vai diminuir, porque você não vai se dar ao luxo de gastar a sua energia com coisas que não fazem sentido, sabe? Com coisas que você não pode mudar. Algumas pessoas são o que são e isso. Tem que aceitar. A única coisa que você pode mudar é você mesmo. Então, a sua maneira de comportar, com as atitudes, dentro dos seus relacionamentos, na sua vida e transformar a sua vida de uma maneira muito maravilhosa. Eu queria falar com vocês que depois que eu entrei nessa jornada do autoconhecimento, eu descobri minha missão de vida, propósito. Eu vou fazer um vídeo falando sobre propósito, porque eu sei que tem muita gente que não sabe sobre isso. Mas quando você vive alinhado com o seu ser, com a sua essência, quando você vive de verdade, você para de sobreviver, você olha para o mundo com novos olhos, você tem uma nova energia para trabalhar, você tem uma nova energia para a vida, você tem uma segurança que independente de qualquer coisa você se tem, você se pertence. E se pertencer é maravilhoso. E eu convido para vocês para começarem essa jornada. E se você acha que é muito difícil, que não vai conseguir, procure a ajuda de um profissional, de um terapeuta, mas tudo começa com essa atitude que você está tendo, que é de procurar conhecimento, querer saber de onde vem, como fazer, já é um ótimo passo. Você já começou a jornada do autoconhecimento. Seja muito bem-vindo e um beijo, até a próxima. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui falando o que achou do vídeo, o que você quer mais ver aqui dentro do meu canal e deixe o seu like também. Um beijinho e até a próxima.